Fala galera do oitavo ano B, beleza? Professor Luiz aqui com vocês. E nessa aula nós vamos ver as propriedades das potências, tá? Vamos começar aqui com essa primeira propriedade, que é a propriedade do produto de potências de mesma base. Galerinha, produto significa multiplicação, tá? Então essa propriedade aqui nós vamos utilizar quando tivermos uma multiplicação de potências de mesma base. Dê uma olhada agora nesses exemplos. Eu tenho 2 elevado à quarta vezes 2 elevado ao cubo. Bom, então observe comigo quem é a base. A base aqui é o 2 e a base aqui também é o 2. Então eu acabei de ver que as bases são iguais. E outro detalhe, eu tenho a potência 2 elevado à quarta multiplicada pela potência 2 elevado ao cubo, que é o que nós acabamos de ver, né? A propriedade do produto da multiplicação, né? De potências de mesma base. E isso acontece nesse exemplo. Eu tenho a potência 2 elevado à quarta multiplicada pela potência 2 elevado ao cubo. Base é 2, mesma base e a multiplicação, né? Então como é que eu faço isso, galera? A regra é simples, olha. Veja comigo aqui que a regra diz o seguinte: nós devemos, deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. Nós devemos, olha, para multiplicar a potência de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então vamos lá. 2 elevado à quarta vezes 2 elevado ao cubo. Então, para multiplicar isso aí, ó, você repete o 2, que é a base, conserva a base, né? Repetir o 2 aqui. E eu somo os expoentes. O expoente aqui no primeiro caso é 4 e o outro é 3. Então, eu vou somar o 4 mais o 3, que vai dar igual a 2 elevado a 7. Então, o novo expoente agora é o 7, beleza? Vamos a mais um exemplo. 5,2 elevado a 10 multiplicado por 5,2 elevado a menos 8. Como é que eu faço isso aqui? Dê uma olhada aqui, a base é 5,2 nos dois casos, então a base é a mesma, ok? E aqui é uma multiplicação, né? Então é uma multiplicação de potências de mesma base. Qual é a regra? A regra é clara. Repete a base. Quem é a base? É o 5,2. Então vamos repetir aqui o 5,2. E o novo expoente será a soma dos expoentes anteriores. Então esse expoente aqui é a soma, né? É o 10 mais o menos 8. Então o novo expoente é 10 mais menos 8. Aí você realiza a soma. 10 mais menos 8 que dá 2. Então a resposta aqui seria 5,2 elevado ao quadrado. Ok? Aí, se você quiser estar achando o valor numérico, você tem que fazer a continha lá. Qual é a conta? A conta aqui é o que? 5,2 ao quadrado é 5,2 vezes 5,2, certo? Aí multiplica e acha o resultado. Ok? Então vamos para a segunda propriedade. Segunda propriedade diz o seguinte: agora nós estamos tratando de divisão de potências de mesma base. Observe comigo aqui no exemplo. Eu tenho 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado à quarta. Então eu já vi que é uma divisão e eu vou observar agora as bases. A base do numerador é o 3. A base do denominador também é o 3. Então eu acabei de ver que sim, é uma divisão de potências e sim, as bases são iguais. Então eu vou aplicar essa propriedade aqui, divisão de potências de mesma base. E o que essa propriedade nos diz? Essa propriedade nos diz que para dividirmos as potências de mesma base, nós conservamos as bases e subtraímos os expoentes. Então vamos lá. Você vai conservar a base. Então, ó,
Olha para cá para a divisão, as duas potências. Quem é a base? A base é o 3, então você vai conservar a base. Repete o 3. E você vai subtrair os expoentes. Sempre o de cima menos o de baixo, beleza? Então o novo expoente vai ser 5 menos 4, beleza? Então o novo expoente é 1, ok? Então 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 que dá o 3, ok? Então vamos a mais um exemplo. Eu tenho agora 4 elevado a 9 dividido por 4 elevado a 20. Já vi que é uma divisão, já vi que as bases são iguais, então aplico a propriedade que diz que eu tenho que repetir a base, repetir o 4, né? E fazer a subtração dos expoentes. Então o expoente novo será o 9 menos o 20, que dá menos 11. Então a nossa resposta aqui é 4 elevado a menos 11. Beleza? Então vamos dar continuidade à nossa próxima propriedade. A próxima propriedade, ela trata sobre o produto, no caso a multiplicação, de potências de mesmo expoente, tá? Agora está falando do mesmo expoente, ok? Observe bem o exemplo. Observe esse exemplo aqui. Eu tenho uma multiplicação, certo? De duas potências, em que os expoentes são iguais, ó. Aqui é 5 e aqui também é 5. Ok? Como é que eu faço isso aí? Bom, aqui é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Então, para multiplicar potências de mesmo expoente, nós conservamos o expoente e multiplicamos as bases. Então é isso aí, galera. Ó, vamos ver aqui no exemplo novamente. Você vai deixar o expoente o mesmo, você vai conservar, então, ó, repetir o expoente aqui. E eu vou multiplicar as bases, o 2 e o 3. Então você coloca entre parênteses, faz a multiplicação do 2 pelo 3 e coloca o expoente 5, né, que você repetiu o expoente. Ok? Aí fez a multiplicação do 2 pelo 3, deu 6. Então você tem 6 elevado à quinta potência. Vamos a mais um exemplo. Agora eu tenho uma multiplicação de duas potências em que os expoentes são iguais a 8, né? Então os expoentes são iguais. Aplica a regra então, né? Repete o expoente, bota entre parênteses as duas bases e multiplica, né? No caso 1,5 e o 2. Multiplicando 1,5 por 2, eu tenho 3. E o expoente é o 8, né? Você repete o expoente. Beleza? Então vamos a mais uma propriedade. Propriedade que nos trata sobre a divisão de potências de mesmo expoente, tá bom? Agora é uma divisão com potências com mesmo expoente. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Eu tenho esse exemplo aqui, 3 elevado à sétima potência dividido por 5 elevado à sétima potência. Expoente 7, expoente 7, divisão. Então eu tenho uma divisão de potências de mesmo expoente. Qual é a regra? Vamos dar uma olhada aqui na regra, né? A regra nos diz o seguinte: para dividir potências de mesmo expoente, nós conservamos o expoente e dividimos as bases. Gente, conservar é a mesma coisa que repetir, tá bom? Então você repete o expoente e divide as bases. Vamos lá dar uma olhada. Então aqui você vai repetir o expoente 7, tá? E vai dividir a base 3 pelo 5. Então você coloca entre parênteses a divisão do 3 pelo 5. Beleza? E você vai colocar o expoente lá em cima. Simples assim, tá? Você repetiu o expoente e fez a divisão das bases. Agora vamos dar uma olhada aqui
em mais um exemplo. 9 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Então já vi que é uma divisão. Já vi que os expoentes são iguais, pois são 2. Então você aplica a regra. Qual é a regra? A regra é o seguinte: você vai estar efetuando a divisão, tá? Bota entre parênteses a divisão das bases. No caso, o 9 pelo 3. E coloca o expoente lá em cima. No caso, 2. Beleza? Então, você pode estar fazendo aqui, ó. Nesse caso, a divisão do 9 pelo 3, ela vai dar um número inteiro. Então, você pode estar já fazendo a divisão. Aí você coloca um igual. Aí, como 9 dividido por 3, né, o que está dentro do parênteses, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, você fez a divisão e bota o expoente lá em cima. Ok? No exemplo que nós fizemos anterior, eu tinha 3 dividido para 5. 3 dividido por 5 não vai dar um número inteiro. Por isso que eu não fiz a divisão, tá? E a gente deixa desse jeito. Mas se quiser fazer, não tem problema, tá? Iria dar o quê? 3 dividido por 5 ia dar 0,6, tá? Ia dar 0,6, ia ficar 0,6 elevado a 7. Ok? Então vamos continuar aqui com mais uma propriedade. Propriedade agora fala da potência de potência. Bom, então a potência de potência é o seguinte. Vamos aos exemplos primeiro, né? Observar. Eu tenho aqui 3 elevado a 5, entre parênteses, né? Elevado a 12. Galera, sempre que aparece assim, aparece um parêntese aqui e o expoente em cima, tá te dizendo que esse expoente de cima aí, ele é o expoente de tudo que está dentro do parêntese. Então, quem é a base aqui? A base é o que está dentro do parênteses, tá? Esse aqui é a base. Ou seja, a base é 3 elevado a 5. E o expoente é o 2, o 12. Então, a base já é uma potência, né? A base é uma potência, que é o 3 elevado à quinta. E eu tenho um 12, então eu tenho 3 elevado à quinta elevado a 12, ou seja, é uma potência de potência. Como é que eu faço isso aí? Vamos ver aqui. Para calcular uma potência de outra potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes, tá? Então, olha, você conserva a base e multiplica os expoentes. No caso, a base da base, né? No caso, porque assim, 3 elevado à quinta é a base que tem o expoente 12, né? Só que também tem o 3 elevado à quinta. Deixa eu escrever aqui. A base, quem é a base aqui? A base é o 3 elevado à quinta, ok? Só que o próprio 3 elevado à quinta também é uma potência. Aí ele tem uma base também, né? Quem é a base do 3 elevado à quinta? É o 3, tá? Então você vai repetir essa base. Você repete a base e multiplica os expoentes. Quem são os expoentes? Você tem o 5 de expoente e tem o 12 fora. Então você repetiu 3 e multiplicou o 5 pelo 12. Então ficou 3 elevado a 60. Vamos agora a mais um exemplo, tá? Eu tenho entre parênteses 7 ao quadrado elevado a menos 4. Bom, vamos analisar aqui. No expoente menos 4, quem é a base? A base é o 7 elevado ao quadrado,
Ok? Então eu vou colocar aqui em cima, ó. A base é o 7 ao quadrado. E quem é a base da base? Porque a base não é o 7 ao quadrado, só que o 7 ao quadrado é uma potência. Aí quem é a base dele? A base dessa potência? A base seria o 7, né? Beleza? Então, potência 7 elevado ao quadrado elevado a menos 4. Potência de potência. Repete a base da base, no caso, que é o 7, e multiplica os expoentes. Repeti o 7 e multipliquei aqui em cima 2 pelo menos 4, que deu 7 elevado a menos 8. Beleza, galera? Então, só um detalhe. Vamos observar bem aqui. 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Como é que eu faço isso? 2 ao quadrado elevado ao cubo. Potência de potência, né? Quem é a base do 3 aqui, do expoente 3? Tudo que está dentro do parênteses, o 2 ao quadrado. Certo? Então a base é uma potência. Então potência de potência faz como? Repete o 2 lá da base da base, e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 vezes 3 que dá 6. Só que pode aparecer sem o parênteses, tá? Sem parênteses é esse exemplo aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. 2 ao quadrado elevado ao cubo. Aliás, 2 elevado a 2 ao cubo. Tá? Aí agora, nesse caso, quem está sendo elevado é o expoente, ó. Ó, você tem que fazer assim. Puxar uma seta aqui. A base é o 2. Agora o expoente é 2 elevado ao cubo, tá? O expoente é tudo isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Como o expoente é uma potência, que é o 2 ao cubo, você resolve essa potência, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? Então, nesse caso aqui, vai dar 2 e o expoente novo aqui vai ser o 8, tá? Então, você está observando que isso aí é diferente, né? Ó, quando tem o parêntese ali, deu 2 elevado a sexta. Sem o parêntese, deu 2 elevado a 8, tá? Muito cuidado para não cair nessa pegadinha aí do parênteses, ok? Então vamos a mais um exemplo. Na verdade já finalizamos. Temos alguns exemplos aqui. Vamos dar uma olhada bem rápida, só para lembrar. Esse exemplo aqui, ó. 2 elevado a quarta vezes 2 elevado a quinta. É uma multiplicação de potências de mesma base, tá? A propriedade lá, ela nos diz que quando nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, que é o 2, e soma os expoentes. Então isso aqui ia dar quanto? Repete o 2 e soma os expoentes. 4 mais 5, 9. Então aqui dá 2 elevado a 9. Como ele fez aqui, ó. Dá 2 elevado a 4 mais 5, 2 elevado a 9. Agora aqui, ó, mais um exemplo. 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a menos 21. Como é que faz? Observa que são multiplicações de potências de mesma base, né? Então, o mesmo esquema. Repete a base. Quem é a base? É o 2. E soma os expoentes. 9 mais 10 mais menos 21. Aí vai dar quanto? Vai dar 2. Junta os positivos. Quem são os positivos? É o 9 e o 10. É 19. Aí o negativo é o 21, né? Então, mais e o menos ali, né? Sinais de diferença negativa. Então, vai dar menos 21. Então, vai dar quanto? Vai dar 2 elevado a 19 menos 21 dá menos 2. Beleza? Então, tá aqui, ó, menos 2. Mais um exemplo, mais dois exemplos para a gente finalizar aqui, mais alguns exemplos.
3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 5. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base, né? Ó, aqui é o 3 em cima e o 3 embaixo, né? Então você repete a base e subtrai os expoentes, 9 menos 5. Então dá 3 elevado a 4, beleza? Agora mais um exemplo aqui, 2 elevado a quarta vezes 3 elevado a quarta. Como é que faz? Só relembrando aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação de duas potências e agora são os expoentes que são iguais. Como é que eu faço? Você faz a multiplicação dos expoentes. Aliás, a multiplicação das bases, tá? Você bota um parêntese, repete o expoente e multiplica as bases. Quem são as bases? 2 e 3. Aí bota igual. Fez a multiplicação do parênteses, deu quanto? Deu 6. Então vai ficar 6 elevado a 4. Aqui, 6 elevado a 4. Vamos finalizar agora. 5 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 8. Como é que faz? Observa que eu tenho uma divisão e os expoentes são iguais. Então o que acontece? Divisão de potências de mesmo expoente. Como é que faz? Você faz a divisão, repete o expoente que é o 8 e faz a divisão. É o 5 pelo 8. Tá ok? Então ficou isso aí. 5 dividido por 8 é elevado a 8. Aí você quiser pode estar fazendo a divisão. 5 dividido por 8 que vai dar um número decimal, tá? Ou então você deixa em forma de fração mesmo. Ok? 5 dividido por 7 elevado a 8. Ok? Vamos mais um exemplo. 5 ao quadrado elevado ao cubo. Então preste muita atenção. Esse exemplo ele tem um parêntese. Se ele tem um parêntese, ele está te dizendo que esse 3 ele é o expoente de tudo que está aqui dentro, ó, do 5 ao quadrado. Então quem é a base? A base aqui é a base do que tem o expoente 3 é o 5 ao quadrado. Só que o 5 ao quadrado também é uma potência. Então também tem uma base, que no caso é o 2, certo? Beleza, então vamos lá. Acabei de ver que eu tenho uma potência, que é o 5 ao quadrado, elevado ao cubo. Então é uma potência de potência. Como é que faz? Você vai repetir a base da base. Quem é a base da base? Ora, a base é 5 ao quadrado. E a base da base é a base do 5 ao quadrado, que é o 5. Então vai ser 5, repete o 5. E multiplica os expoentes. O 2 pelo 3. Que vai dar igual a 5. 2 vezes 3 que dá 6. Então dá 5 elevado à sexta potência. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Valeu e até mais.